Boa noite, pessoal. É, Hoje, numa aula que eu tive à tarde, eu me deparei com mais uma. Eu acredito que é uma falha do Promob, um bug que o Promob tem, mais uma das dificuldades que a gente encontra na hora de projetar com o Promob. O que acontece é o seguinte: eu precisei representar uma planta no Promob hoje, que é essa planta aqui, ó. Onde a minha cozinha é perto de 2 quartos. O quarto, a porta dá para a cozinha, e o outro quarto, a porta do quarto pega um pedacinho dentro da cozinha. E como representar isso no Promob? Ora, eu terei que colocar 2 portas, né? A parede vai ficar no meio da porta. Aqui bastaria eu vir aqui e colocar uma abertura, não, não deveria ser assim? É, deveria ser assim. Só que quando eu faço isso no Promob, ele simplesmente me deixa essa faixa aqui no meio da porta, tá? Eu não consigo tirar essa faixa. Eu já tentei de diversas formas fazer isso. Inclusive ele deixa uma faixinha aqui embaixo, tá? Tentei resolver isso com geometria, não dá. Tentei de algumas formas e cheguei numa conclusão que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. O que acontece é que eu não sei se o pessoal do Promob ainda não percebeu isso, ou não dá a devida atenção para isso. Lógico que alguns vão falar que o Promob foi feito para representação de móveis, para ajudar na construção de móveis, mas eu já tive cliente quando vendia, quando eu acompanhava o pessoal de vendas, eu tive cliente que reclamou de posição de abertura de porta. Então, se a gente pega um cliente mais criterioso, o cliente vai reclamar dessa faixa aqui, ou vai, se não reclamar, vai pelo menos falar ou perguntar o que é essa faixa, e o vendedor vai ficar sem, o projetista vai ficar sem conseguir responder ou tirar isso aqui na hora para apresentar o projeto para o cliente. Vocês imaginam se eu quiser fazer um vídeo aqui, não que o vídeo do Promob seja maravilhoso, não é, mas se eu quiser fazer uma apresentação de um vídeo aqui, eu não consigo então fazer de forma adequada? Realmente. Se eu for utilizar essas ferramentinhas mais práticas aqui do Promob, eu não tenho essa possibilidade de fazer isso. O que acontece é o seguinte: a gente pode, na verdade, eliminar essas paredes, segmentar, na verdade, essa parede e fazer uma geometria nessa medida aqui. Notem que existem algumas coisas no Promob que não dá para entender. Eles consideram que a altura da minha abertura tem que ser 2,10 de altura, tá? Quando a gente insere isso aqui, ó, se eu conseguir pegar, sempre a abertura é mais difícil de pegar do que uma parede. A gente tem que conseguir clicar bem no cantinho. Eu acho que agora não foi. Aqui, agora foi. Eles consideram 2,100 de altura, tá? 90 por 2,100, tá? Ok, é uma abertura para acessibilidade, para um cadeirante, legal, beleza. E na porta ele considera a minha porta com 2,19. Todo mundo sabe que isso aqui tem que ficar alinhado para poder ficar bonito. Ninguém constrói uma abertura de porta, uma passagem de porta menor do que uma porta. Mas enfim, são algumas coisinhas que são fáceis de se ajustar. Isso aqui que fica difícil você fazer uma apresentação dessa maneira aqui, ok? O que a gente precisa fazer aqui então é o seguinte: a gente vai segmentar essa parede. Essa parede não, na verdade a gente segmenta todas as paredes, ok? E nessa parede aqui a gente vai construir uma geometria, beleza? A gente vem editar a geometria e vem construindo uma geometria nessa parede. Seleciono os vértices, né? Eu vou construir uma geometria, adicionar a geometria por forma para o ponto e vou construindo uma geometria onde deveria ficar esse rasgo da porta, ok? Foi criada uma geometria, eu simplesmente dou um ok aqui. Óbvio, pessoal, óbvio que vai ficar, se eu fizer isso, eu vou ficar com 2 paredes, certo? O que eu tenho que fazer aqui é deletar essa parede e colocar essa geometria no lugar dessa parede, lógico. Como eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó,
afastamento da parede, eu vou colocar, a geometria foi criada com 150, eu coloco com menos 150, essa geometria vai entrar dentro da parede. O que eu tenho que fazer nesse momento é selecionar minha parede que está segmentada e dar um delete nela. Opa, desculpa, eu esqueci de desassociar a parede da geometria, por isso ela acaba deletando tudo. Então a gente dá um delete aqui, fica a geometria nossa fica na posição da parede, ok? Aqui cabe alguns ajustezinhos, tá? Porque na verdade a porta ela é maior do que a parede. Se a gente vier aqui e ajustar a porta para os 2,100, a gente tem aí o nosso vão criado da maneira que deveria ter sido feito desde o começo. Eu acho que o pessoal da Promob não enxergou isso ainda. Se enxergou, não deu devida atenção para esse tipo de coisa. Esse é um dos bugs que existe no Promob. Eu vou estar apresentando outros aí, porque a cada aula que eu dou, o aluno me pergunta uma coisa e você fica rendido nessa situação. E aí vale um pouquinho mais de estudo para a gente poder chegar a esse resultado. Ok? Eu vou ficando por aqui. Abraço. Qualquer dúvida no meu blog, mundo3design.blogspot.com.